Projeto Cultural Abraão. Entre sigilo e espionagem acontece em confidência, e diz o vigário ao poeta: escreva-me aquela letra do versinho de Virgílio, e dá-lhe o papel e a pena. E diz o poeta ao vigário, com dramática prudência: tenha meus dedos cortados antes que tal verso escrevam. Liberdade, ainda que tarde, ouve-se em redor da mesa. Trecho de Bandeira da Inconfidência, de Cecília Meirelles, do livro Romanceiro da Inconfidência. A Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, foi uma revolta ocorrida em 1789, na então capitania de Minas Gerais, no Brasil, contra o domínio português. Na segunda metade do século XVIII, a coroa portuguesa intensificou o seu controle fiscal sobre o Brasil, proibindo em 1785 as atividades fabris e artesanais na colônia, impondo altos preços aos produtos vindos da metrópole. Desde 1783, fora nomeado para governador da capitania de Minas Gerais Dom Luís da Cunha Menezes, reputado pela sua arbitrariedade e violência. Somando-se a isto, em Minas Gerais, as jazidas de ouro começavam a se esgotar, fato desconsiderado pela coroa, que instituiu a cobrança da derrama, uma taxação compulsória da região em 100 arrobas de ouro, 1.500 quilos, anuais. Esses fatos atingiram expressivamente as classes abastadas, ricas, de Minas Gerais, proprietários rurais, intelectuais, clérigos e militares, que, descontentes, começavam a se reunir. Participavam do grupo, entre outros, os poetas Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, os coronéis Domingos de Abreu Vieira e Francisco Antônio de Oliveira Lopes, o padre Rolim, o cônego Luiz Vieira da Silva, o minerador Inácio José de Alvarenga Peixoto e alferes Joaquim José da Silva Xavier, apelidado Tiradentes. A conspiração pretendia eliminar a dominação portuguesa e criar um país livre. A forma de governo escolhida foi o estabelecimento de uma república, inspirados pelas ideias iluministas da França e da recente independência norte-americana. Entre outros locais, as reuniões aconteciam em casa de Cláudio Manuel da Costa e de Tomás Antônio Gonzaga, onde se discutiam leis para a nova ordem, planos econômicos, e foi desenhada a bandeira da nova república, uma bandeira branca com um triângulo e a expressão latina, libertas quaes sera tamen, cujo dístico for aproveitado de parte de um verso da primeira égloga de Virgílio, e que os poetas inconfidentes traduziam como liberdade ainda que tardia. Curiosamente, a conspiração foi desmantelada em 1789, ano da Revolução Francesa. O movimento foi traído por Joaquim Silvério dos Reis, que fez a denúncia para obter perdão de suas dívidas com a coroa. O Visconde de Barbacena mandou abrir em junho de 1789 a sua devassa, com base nas denúncias de Joaquim Silvério dos Reis, Basílio de Brito, Malheiro do Lago, Inácio Correia Pamplona e muitos outros. Os líderes do movimento foram detidos e enviados para o Rio de Janeiro, onde responderam pelo crime de inconfidência, falta de fidelidade ao rei, pelo qual foram condenados. Cláudio Manuel da Costa faleceu na prisão,
ainda em Vila Rica, hoje Ouro Preto, onde provavelmente foi assassinado. Suspeita-se atualmente que, a mando do próprio governador. Durante o inquérito, todos negaram a sua participação no movimento, menos o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que assumiu a responsabilidade de chefia do movimento. Em 18 de abril de 1792, foi lida a sentença no Rio de Janeiro. 12 dos inconfidentes foram condenados à morte, mas em audiência no dia seguinte, foi lido o decreto pelo qual todos, à exceção de Tiradentes, tiveram a pena alterada para degredo. A Inconfidência Mineira transformou-se em símbolo máximo para os mineiros, a exemplo da Guerra dos Farrapos para os gaúchos e da Revolução Constitucionalista de 1932 para os paulistas. A bandeira idealizada pelos Inconfidentes foi adotada pelo estado de Minas Gerais. Tiradentes, de mais baixa condição social, foi o único condenado à morte por enforcamento. Sua cabeça foi cortada e levada para Vila Rica. O corpo foi esquartejado e espalhado pelos caminhos de Minas Gerais. 21 de abril de 1792. Era o cruel exemplo que ficava para qualquer outra tentativa de questionar o poder da metrópole. Na primeira noite em que sua cabeça foi exposta em Vila Rica, foi furtada, sendo o seu paradeiro desconhecido até aos nossos dias. Como sendo condenado por traição à coroa, os sinos da igreja não poderiam tocar quando fosse morto. Mas diz a lenda que, no momento em que foi enforcado, o sino da igreja local tocou 5 badaladas. Tiradentes. O alferes Joaquim José da Silva Xavier nasceu em 1746. É considerado um dos maiores mártires da independência do nosso Brasil. Tiradentes nasceu na fazenda do Pombal, em uma cidadezinha do interior mineiro que se situava entre São José, hoje atual cidade de Tiradentes, e São João del Rei. Seu pai era um homem simples que possuía uma pequena fazenda e se dedicava aos serviços coloniais. Tiradentes não pôde estudar o ensino normal em sua infância e adolescência, pois ficou órfão aos 11 anos de idade. Durante sua vida, exerceu inúmeras profissões. Foi mascate, pesquisador de minerais para as primeiras empresas da mineração e ainda dedicou-se à profissão de médico. Tornou-se muito conhecido na sua época, na região onde habitava, por sua grande habilidade em arrancar e colocar novos dentes nas pessoas. Dentes os quais ele mesmo fabricava com grande arte. Quanto à sua vida militar, sabe-se que pertenceu ao Regimento dos Dragões de Minas Gerais. Devido também à competência em que exercia a tarefa, ficou no posto de alferes por muito tempo, comandando uma patrulha de ronda no mato, prendendo ladrões e assassinos que ameaçavam a coroa. Dessa forma, foi se tornando um homem de grande destaque na sociedade mineira. Por volta dos anos de 1789, começava a apresentar alguns sintomas de que estava se tornando uma grande fonte de renda material para a coroa portuguesa. A população crescia de forma bastante visível, os meios de comunicação estavam se tornando cada vez mais velozes e eficazes, e a exportação de mercadorias para a metrópole aumentava cada vez mais em ritmo acelerado. Os colonos iam tendo um sentimento de autonomia cada vez maior, achando que já era tempo de o nosso país fazer a sua independência do domínio português. Com novas ideias surgindo no interior mineiro, houve então em Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, uma conspiração com o fim de libertar o Brasil do jugo português e proclamar a República. Uma das causas mais importantes do movimento de Vila Rica foi a independência dos Estados Unidos, que se libertara do domínio da Inglaterra em 1776, e também o entusiasmo dos filhos brasileiros que estudaram na Europa, de lá voltando com ideias de liberdade. Ainda nessa ocasião, não era boa a situação econômica da capitania de Minas Gerais,
pois as minas já não produziam muito ouro e a cobrança dos impostos feitos pela coroa portuguesa era cada vez mais alta. O governador de Minas Gerais, Visconde de Barbacena, resolveu lançar a derrama, nome que denominava a cobrança dos impostos. Por isso, os conspiradores combinaram que a revolução deveria irromper no dia em que fossem cobrados esses impostos. Desse modo, o descontentamento do povo, provocado pela derrama, tornaria vitorioso o movimento. A movimentação começou a ser preparada. Grandes militares, escritores reconhecidos pela sua importância na cultura e na literatura, poetas de fama nacional e internacional, magistrados e padres, tomaram parte nos planos que iriam desencadear a revolução. A ideia era de que aqueles que estavam descontentes com o regime atualmente deveriam se unir e proclamar uma república, com a abolição imediata da escravatura, procedendo à construção de uma universidade, ao desenvolvimento da educação para o povo, além de outras reformas sociais de interesse para a coletividade. Um dos principais idealizadores da Revolução era o conhecido Tiradentes. O movimento revolucionário ficou apenas em teoria, pois infelizmente não chegou a se concretizar. No quarto mês do ano de 1789, o infeliz coronel Joaquim Silvério dos Reis, que de forma mesquinha se fingia amigo e companheiro, traiu os inconfidentes, denunciando o movimento ao governador. Na época, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, encontrava-se no Rio de Janeiro, onde, com a ajuda de outros inconformados com o regime, planejavam a idealização do movimento. Percebendo que estava sendo vigiado, procurou esconder-se numa casa da Rua dos Latoeiros, atualmente Gonçalves Dias, sendo ali preso. O processo de condenação durou 3 anos. No dia 20 de abril de 1792, foi lida a sentença decretando que todos os condenados deveriam ser enforcados em praça pública. No dia seguinte, uma nova sentença modificava a anterior, mantendo a morte somente para Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier foi enforcado a 21 de abril de 1792, no Largo da Lampadosa, no estado do Rio de Janeiro. Seu corpo foi esquartejado, sua cabeça foi erguida em um poste na Vila Rica. A casa do Inconfidente foi arrasada e as autoridades declararam infames todos os seus descendentes.